Oi gente, hoje eu vou fazer o resumo do conteúdo. A principal razão que leva uma pessoa a estudar os mitos são os frutos simbólicos que tem para entender mais profundamente o ser humano. Quando pensamos na importância da mitologia grega, deparamos-nos também com a influência na literatura e nas artes, assim como a influência na filosofia e na psicologia. A Grécia é considerada o berço da democracia e legou ao Ocidente a filosofia, as epopeias com heróis e deuses, o conhecimento dos princípios matemáticos e as bases do teatro com suas tragédias e comédias. Neste artigo estudaremos a importância da mitologia grega, veremos os detalhes de sua origem e desenvolvimento, além de seu legado para todos nós atualmente. Um dos professores de História e Filosofia que está presente em nosso núcleo de formação é o presidente da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira. Ele nos explica que algumas pessoas tratam um mito apenas como uma mentira, algo falso, mas ele explica que são mais do que isso. Ao nos perguntarmos o que foi a mitologia grega, a primeira definição que se faz necessária é a do mito, que é uma narrativa fantástica. Mitos apresentam ensinamentos fundamentais relacionados com a origem do universo, do homem, das relações dos homens entre si e com os deuses. A verdade fundamental transmitida pelo mito é demonstrada pela ação e modo de ser de seus personagens que vivem diversas situações diferentes. Eles foram necessários para compreender o mundo e o papel do homem nele, não apenas entre os gregos, mas em praticamente todas as culturas. Através das narrativas míticas também entende-se vários acontecimentos menores na vida cotidiana, nos quais recebe-se a ajuda ou agouro de algum deus. Mitologia é uma palavra que passou a ser mais utilizada a partir do século XIX por aqueles que refletiam sobre o mito e criavam teorias baseadas neles. Alguns deles procuravam explicar o processo cognitivo da humanidade no sentido de progresso, colocando o mito em uma etapa inferior de desenvolvimento. Não é nesta variação que abordaremos o tema deste artigo. Em resumo, a mitologia está mais ligada a estudos sobre o significado do mito. Para abordar o mito em si, pode-se usar o adjetivo mítico e estudar a narrativa em si mesma. A tradição oral. As musas gregas Mnemosines, que lembravam os poetas musas gregas dançando em uma roda de mãos dadas. Observamos qual é a importância da mitologia grega a partir da cultura de transmissão das narrativas. Os mitos eram memorizados e cantados, passando de geração em geração. Inevitavelmente ocorreram alterações e muitas variações surgiram. Portanto, há dificuldade para saber qual é um mito original. Os rapsodos, ou aedos, memorizavam as narrativas em verso e contavam aos que os rodeavam, muitas vezes acompanhados de instrumentos como a lira. Os gregos acreditavam que o faziam inspirados pelas musas, divindades da memória que cantavam os acontecimentos passados. Alguns foram registrados, mas não sabemos sequer se o oficial foi registrado. Não sabemos o que os gregos contavam uns aos outros. Os que chegaram a nós foram oficializados no ensino para Carl G. Jung, psicólogo que também estudou a simbologia presente nos mitos. Temos que os mitos são principalmente fenômenos psíquicos que revelam a própria natureza da psique. Ele quis dizer que os mitos revelam algo sobre a mente humana, sobre quem pensa e sobre a natureza do aprendizado e do pensamento. Eles podem ser entendidos como o resumo das experiências da vida, não apenas de uma pessoa, mas as experiências acumuladas de gerações, culturas inteiras. Para ele, os mitos carregavam arquétipos presentes no inconsciente coletivo. Assim, busca-se no mito explicações primordiais para nosso comportamento atual. Este psicólogo é um dos vários que utilizou os mitos de alguma forma em suas pesquisas. É apenas um exemplo. O estudo do mito também pode colaborar com a conquista da individualidade, do aperfeiçoamento da personalidade. É possível perceber em si mesmo possibilidades, emoções, sentimentos, pensamentos e disposições ao ler sobre deuses e heróis. Em uma resposta simplificada, os mitos gregos passam conhecimento. Os mitos gregos permanecem sendo usados como referências para entender conceitos, ideias, filosofias e métodos de psicologia. Eles são um caminho de conhecimento do mundo e do ser humano em suas questões fundamentais, tais como a existência e sentido da vida.
Sigmund Freud usou o mito de Édipo em sua psicanálise e Marx retomou Prometeu, por exemplo. Não que os filósofos cresçam nestas narrativas, mas as retomaram para dar à luz um outro entendimento que gostariam. Estudiosos de história, filosofia, sociologia, psicologia, letras, teatro e religião são os que mais buscam aprender grego para ter acesso à literatura mítica no original. É uma vantagem que ajuda até mesmo na compreensão da própria língua portuguesa, por causa do estudo das palavras derivadas e equivalentes em grego. A busca da etimologia destas palavras é também uma fonte para aprender significados de palavras e expressões em outras línguas. Muitas palavras gregas estão presentes também em física, astronomia, geografia, biologia e zoologia. Mito e literatura. Não é possível entender qual é a importância da mitologia grega sem a leitura, principalmente dos clássicos. Grandes mestres da literatura têm lido estas narrativas para se inspirarem e se formarem intelectualmente. Estudantes de várias etapas do ensino são incentivados a ler os mitos clássicos para refletir sobre amor, ódio, felicidade, morte e afins. Dessa forma, temos uma porta de entrada para a importância da leitura e para o gosto em ler bons livros em buscar fontes. A leitura dos clássicos também é importante perceber a intertextualidade feita ao longo das tradições literárias e filosóficas. Conhecendo os principais mitos, é possível perceber as referências feitas por outros autores em várias obras diferentes. Muitos poetas, dramaturgos, músicos e artistas se inspiraram nos gregos para produzir sua arte. Nomes como Chaucer, John Milton, Shakespeare, Robert Bridges, Racine, Goethe são autores famosos que escreveram inspirando-se na mitologia. A lista seria imensa, já que esta influência legou novos romances, tragédias, comédias, novelas, etc. Saindo um pouco da literatura propriamente dita, os mitos também constituem fonte de inspiração a dramaturgos de óperas, como Handel e Mozart. Pinturas e esculturas também têm neles seu espaço. Um dos cursos de formação que temos na Brasil Paralelo é o de História da Música com Álvaro Siviero, pianista de sólida carreira internacional. Tornando-se membro, você terá acesso a este curso e a muitos outros sobre arte, filosofia, história, economia, educação e política. No vídeo abaixo, há um resumo da mitologia grega e do surgimento dos deuses do Olimpo. Tudo de forma ilustrada. Homero e Hesíodo vimos que os mitos estenderam-se no tempo de geração em geração, sendo comunicados oralmente através de poesias decoradas. Alguns autores, porém, imortalizaram algumas narrativas na literatura, deixando-as escritas. Não apenas na literatura, mas também na pintura. Muitas cerâmicas foram pintadas com registros de narrativas mitológicas. Por exemplo, foram encontradas cerâmicas do século 8 AC com desenhos retratando o ciclo troiano e as aventuras de Hércules. As principais fontes da literatura grega são os poemas épicos de Homero. São suas as obras. Ilíada narra a guerra de Troia, que aconteceu por causa da disputa por Helena. Odisseia narra o retorno do herói Ulisses à sua casa após a guerra de Troia. Ele era como se fosse um historiador. Em Ilíada, narra como uma guerra aconteceu por causa das três deusas que quiseram a opinião de um homem. Elas pediram a Paris, príncipe de Troia, dizer qual dentre elas era a mais bela. Afrodite ofereceu a mais bela mulher do mundo se ele a escolhesse. Ele concordou e escolheu Helena, esposa do rei de Esparta. O conflito provocou a guerra de Troia. Em nosso documentário gratuito chamado Fim das Nações, no episódio 2, você pôde perceber um exemplo atual de retomada de um mito. É possível entender a situação da cultura americana a partir da analogia com o cavalo de Troia. Se você busca entender de fato qual é a importância da mitologia grega, veja um exemplo atual. Além de narrar a guerra de Troia, Homero também escreveu sobre como foram os anos do herói Ulisses tentando retornar à sua casa após a guerra. Ele desempenhou um papel fundamental para a vitória, mas provocou Poseidon, que não permitia que ele retornasse. Vemos isso na Odisseia. A presença dos deuses agindo na vida dos heróis é constante nesta literatura.
Há deuses que aparecem para ajudar, outros que se enfurecem e querem prejudicar os personagens, e até mesmo podem ser os responsáveis pelas guerras humanas. Além dessas, destacam-se as obras de Hesíodo, Teogônia, Origem dos Deuses, como os deuses, o universo e os homens surgem. O homem tinha boas relações com os deuses e as perdeu. Vemos aqui também a noção de queda, os trabalhos e os dias, parte do mito que diz respeito à natureza e sua relação com o homem, onde mais estão presentes os mitos gregos. Eles podem ser encontrados nos hinos homéricos, na poesia lírica, em tragédias do século V AC, nos poemas eruditos do período helenístico e nas poesias dos romanos Plutarco e Pausânias. Mas enfim é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Até os próximos vídeos, tchau.